Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o Magnus Nitian, criador aqui do canal. E hoje eu tô aqui para mais um podcast onde eu vou estar falando justamente do Biokinesis todos os dias. Como assim? Em que sentido? É para eu ouvir os áudios todos os dias? É para eu fazer o quê? Em que sentido você está falando isso? Você pode estar se perguntando, né? Afinal de contas, é o que a gente sempre escuta. Mas não é só isso. Eu trago aqui no meu canal diversos conteúdos. Inclusive a gente tem agora o serviço de assinatura, um valor super simbólico para vocês, onde vocês vão estar recebendo, já tem vários inclusive lá gravado para os assinantes, aulas, onde eu explico muito mais profundamente sobre biokinese. Eu sempre falo, biokinese não é somente os áudios subliminares, não é somente isso que a gente tem aqui no canal, é muito mais profundamente. Sempre explico que a audioterapia frequencial, como a gente chama, os áudios subliminares, é uma das infinitas ferramentas que a gente pode ter em relação a isso. Só para vocês entenderem a profundidade das coisas, primeiramente, eu estudo muito, já participei de diversas escolas de expansão de consciência, diversas escolas que ensinam sobre isso e muito mais. Hoje eu também faço parte de algumas escolas, entrei numa nova agora porque eu falei, nossa, eu quero me aprofundar, e a gente vai entendendo que assim, como é que funciona. Nós temos a internet, a internet é muito boa, ela traz diversas informações, mas na maioria das vezes, o que você recebe, principalmente gratuitamente, são informações muito rasas, E principalmente que a gente está num momento onde, são vídeos, a gente precisa fazer vídeos de 40 segundos, 60 segundos, coisas assim, às vezes até menos, e vídeos assim que, nossa senhora, tem uns que às vezes eu vou assistir porque eu acho o tema muito interessante e o vídeo tem tanta informação visual, a pessoa ela pega, ela mexe a câmera, ela faz isso, ela estica não sei o que, fica trocando as imagens, um negócio assim, é tanto estímulo que eu achei cansativo. Mas é só para vocês entenderem que assim, não tem jeito. Informações de 40 segundos, 60 segundos, coisas desse tipo, o que vai acontecer? Você tem informações extremamente rasas, informações extremamente express, como é que a gente pode chamar. Mas aí tem o YouTube. Sim, tem o YouTube, onde a gente consegue aprofundar um pouquinho desse raso. A gente consegue ter ali diversas informações gratuitas. Eu acho o YouTube muito bom, Ele é considerado de uma certa forma a nova faculdade, porque a gente consegue aprender muita coisa no YouTube. Eu não estou dizendo que as informações ali não são boas, mas mesmo assim não aprofunda tanto. Muitos conhecimentos não são aprofundados no YouTube, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem pessoas falando coisas apenas para aparecer, para viralizar, para chamar atenção. Então a gente precisa olhar para isso, Aí muitas vezes, eu não quero pagar para ter um aprofundamento maior das informações, eu quero o gratuito. Eu sempre falo, eu postei inclusive no meu Instagram recentemente, uma imagem escrita assim, de algo que eu li e para mim fez muito sentido, aprofundou muito na minha alma e é o que eu quero para mim, e eu sempre comento sobre isso, eu sempre falo sobre isso para as pessoas, porque eu acredito muito que cada vez mais que a gente pensa assim, quanto mais pessoas pensarem assim, cara, mais a gente vai evoluir, mais a gente vai prosperar. E a frase é a seguinte, eu não quero as coisas gratuitamente, pelo contrário, eu quero
cada vez mais ter prosperidade para pagar as coisas, porque isso faz com que a prosperidade ela gire. Isso é um fato, gente. Pelo seguinte, a gente tem aí uma cultura que exalta a pobreza, né? Ainda chama a pobreza de humildade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pelo contrário, conheço muita gente pobre, né, que não tem dinheiro, que é muito mais orgulhoso do que muita gente que tem dinheiro. Então uma coisa realmente não tem nada a ver com a outra. O que acontece? Pelo contrário, quanto mais a gente tem dinheiro, mais a gente abençoa os outros. Então, poxa, eu estou abençoando aquela pessoa por todo o ensinamento que ela está me passando. E é muito louco, né? Isso, a gente querer as coisas de graça. Ah, mas tem escola pública. Tem. É gratuito? Até certo ponto, porque nós pagamos os nossos impostos. Então, a gente paga muita coisa. E isso é devolvido para a sociedade de alguma forma. Aí não é gratuitamente. Aquele professor que está lá, ele não está lá de graça, ele recebe salário, então ele está sendo pago. Agora, se eu tenho dinheiro, se eu tenho uma condição melhor, eu vou querer colocar meu filho numa escola melhor, ou vou querer estudar numa escola melhor. Com toda certeza, aquele professor ele vai ser muito melhor pago, né? Vai ser muito mais apreciado, vamos dizer assim, o serviço dele. E com certeza, você pode ter muita certeza disso, as informações são diferentes. Você já percebeu isso? Já parou para pensar nisso? Por que as escolas particulares, as melhores escolas particulares, são mais caras? Informação vale ouro, conhecimento vale ouro. Então a gente precisa olhar para isso. E não é só o fato de comprar coisas, né? Porque, assim, quantas vezes a gente compra muita coisa que sabe, supérfluo, coisa que a gente nem precisa, ou porque a gente está muito sendo condicionado pelo meio. Quantos vídeos eu vejo no Instagram do pessoal postando assim: eu não vou comprar mais nada esse mês, mas olha isso aqui, né? Eu achava que não precisava. É uma coisa assim tão tosca, tão fútil, tão coisa, porque a gente vive, né? Querendo ou não, numa sociedade consumista que está incentivando o consumo. Aí você vai lá, compra um negócio, aí quando você vai ver, é assim, né? Um negocinho aqui de R$10, um negocinho de 20, um negocinho de 30. Quando você vai ver, um monte de coisa que você não precisava, que você poderia ter pego esse valor e ter, né, colocado em algo que realmente fosse acrescentar valor de verdade na sua vida. Então são coisas para a gente refletir. E por que eu estou trazendo isso tudo? Porque isso também está relacionado com o tema de hoje, né? Enfim, quando eu falo que bioquineses é todos os dias, não é simplesmente pegar e ouvir um áudio todos os dias. Eu boto o áudio para tocar lá uma vez por dia, ouvir e acabou. Não, pessoal. Funciona? Até certo ponto funciona, né? Você está jogando informações para o seu inconsciente. Só que o quanto que você continua repetindo padrões, o quanto que você continua recebendo os mesmos estímulos da vida, os mesmos estímulos do seu dia a dia, os mesmos estímulos de todos os lugares. Esse é um ponto muito importante para a gente observar. E o quanto que nós estamos atentos, estamos presentes nas nossas atitudes, nas nossas falas, nas coisas que a gente faz, né? Por que eu estou falando isso? Porque justamente são essas pequenas coisas. Veja bem, como que eu quero ter prosperidade financeira se eu quero as coisas de graça, se eu não quero pagar pelas coisas pelo trabalho dos outros? Mas peraí, não faz sentido eu não querer pagar pelo trabalho das outras pessoas e querer que as outras pessoas paguem pelo meu trabalho. Não faz sentido. Você está entendendo que não faz sentido? Também não faz sentido muitas vezes eu receber coisas gratuitas
gratuitas e não dar algo em troca, seja um like, seja um compartilhamento ou muitas vezes uma doação para aquele canal, muitas vezes comprar o curso daquela pessoa que ela está vendendo como uma troca. Mas eu não vou fazer aquele curso. Ninguém falou que você precisa fazer. Mas assim, é uma forma de você estar devolvendo um pouco daquilo, tudo que você recebeu, né? Eu acho lindo, eu gosto muito de ver os comentários, eu aprecio muito quando as pessoas falam, poxa, ouvi esse áudio aqui para sorte, para prosperidade ou alguma coisa do tipo e ganhei 10 mil reais, ganhei 100 mil reais, ganhei sei lá quanto, né? E eu fico só observando, porque olha só, o meu canal, a minha ferramenta proporcionou aquela pessoa ela ganhar um valor e eu acho isso excelente. Porém, não há devolutiva, não vejo essa devolutiva, não tenho visto. Em que sentido? Né, da pessoa pegar e falar, poxa, olha, esse canal me ajudou a conquistar isso, então eu vou devolver um pouco para ele. E aí o que acontece? Você está criando ali um círculo de escassez. Quando você vai ver, aquela pessoa ela gastou o dinheiro dela todo. Gastou com o que nem ela sabe. O dinheiro foi embora, o dinheiro não fica. Não tem jeito. Não adianta a gente querer só ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Você pode ganhar na Mega da Virada, sei lá quantos milhões, né? O pessoal aí ganhou o quê? Uns 32 milhões cada ganhador. Acho que foi isso. Vocês acham que eu não acompanho? Eu acompanho. Porém, quando a gente para observar, para analisar, quantas pessoas dessa realmente conseguiram manter aquele dinheiro? Quantas pessoas que a gente observa que ganharam, por exemplo, no Big Brother ou algo do tipo, que conseguiram manter aquele dinheiro, conseguiram prosperar, conseguiram, aumentar aquilo, né? Falta muita coisa pra gente e uma delas é a consciência, principalmente consciência no nosso dia a dia. Não adianta só eu querer ouvir um áudio e não fazer mais nada, no sentido de que, olha só, por exemplo, né? Eu fiz aqui vários vídeos do Turbina 2025. Você não assistiu, quiser assistir, fica à vontade. É para turbinar esse ano, não precisa necessariamente fazer no dia 1º de janeiro, né? Todo momento a gente pode estar fazendo algo pela nossa vida, mas o grande ponto eu me perdi. Então, não sei se vocês sabem, mas esse episódio, o Nichiancast, ele não é editado. Então, vai ficar meio perdido mesmo. Tô tentando lembrar porque que eu comecei a falar sobre isso. Nossa, velho. Ai, eu tô tentando lembrar, mas acho que não vai. Então, eu vou dar continuidade aqui ao nosso tema, que é sobre a prosperidade. A hora que eu lembrar eu falo, gente. É como se fosse uma live, só que gravada. Falando nisso, vamos ver aí, eu tô organizando minha agenda para voltar com as lives, né? Eu gosto muito das lives e acredito que seja um momento de conexão mais forte que vocês possam ter com a minha pessoa, tá ali fazendo perguntas, etc. Vamos ver, a gente retorna com as lives. Mas sim, lembrei por que eu tinha comentado do Turbina 2025. Eu falei lá que para 2025, claro, eu comecei no final de 2024. Minha meta para esse ano é estar mais saudável em diversos sentidos, né? Eu quero estar com um corpo mais bonito, mais esculturado, mais saudável em sentido de alimentação, inclusive. Diversas coisas nesse sentido. Então eu quero estar mais, resumindo uma palavra que talvez fale bem isso, mais fitness nesse ano. E assim, eu não deixo de ouvir os áudios subliminares, eu não deixo de estar praticando isso, mas a pergunta passa a ser o quanto que eu fico
por exemplo, sentado no sofá, comendo um monte de ultraprocessados e processados, comida muito industrializada que a gente sabe que não faz tão bem assim para o corpo, e ouvindo áudio e esperando um milagre divino. Quando eu já falei aqui que os áudios, eles vão mexer com a gente, então não necessariamente vai acontecer um milagre, eu vou dormir, sabe, igual o filme do Homem-Aranha, que ele é picado pela aranha, ele dorme, no dia seguinte ele tá super forte, super musculoso. Não é necessariamente vai acontecer isso. Pode acontecer? Pode acontecer. Ninguém está falando que não pode, mas muitas das vezes a gente precisa fazer algo. Porque o quanto que a gente vai ficar sentado no sofá esperando aquilo acontecer. E aí, eu faço esse áudio 2 dias, não funcionou, eu vou para outro canal, esse canal aqui não funciona, e etc, essas coisas assim. O quanto que a gente vai ficar nisso? Quando que a gente vai começar a realmente arregaçar as mangas e fazer algo pela gente, fazer algo por aquilo que a gente deseja, né? Da mesma forma que, assim, por exemplo, eu quero ganhar na Mega Sena. Tá, mas você joga na Mega Sena? Não, nunca joguei. Pomba, como é que você quer ganhar? Você quer que um bilhete premiado caia na sua frente, assim, do nada, brote do chão? É isso? Então não faz sentido. A gente precisa estar observando essas coisas. E observando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas falas, os decretos que a gente faz que a gente nem percebe. Estava comentando justamente nisso, eu acho que foi no Decreta 2025 ou em algum outro vídeo que eu fiz, eu não lembro, gente. É muito conteúdo, né, que eu faço. O que ocorre? Quantas vezes a gente faz decreto de pobreza que a gente nem percebe? Isso em diversos sentidos, tá? Eu estou comentando aqui de prosperidade, mas isso serve para qualquer âmbito da nossa vida. Por exemplo, né, tem lá no Instagram, olha, eu vou falar isso porque minha irmã adorava fazer isso, eu pedi para ela parar, ela parou, porque para mim não faz sentido. Mas assim, decreto de pobreza em sentido de, por exemplo, tem posts lá no Instagram, aí tem aqueles posts que a gente olha e acha engraçado. Esse mês não vai ter jeito, eu vou ter que vender a minha irmã, ela mandava isso pra mim, né? Por exemplo, esse mês não vai ter jeito, eu vou ter que vender a minha irmã, como que diz? Eu estou sem dinheiro. E a gente manda brincando, tudo mais tal, e sem perceber o quanto que aquilo é um decreto de pobreza. E fora diversos outros. Então a gente tem que observar melhor aquilo que a gente está compartilhando, que a gente está falando, né? Em todos os momentos, em todas as nossas atitudes. Eu estava observando, por exemplo, uma atitude minha que eu tinha no mercado. Então eu ia fazer compras, eu botava as coisas no carrinho, calculando mais ou menos quanto que eu ia gastar, obviamente, né? Que eu também não posso extrapolar. E aí quando chegava no caixa, que eu ia passando as compras, quando finalizava, independente do valor que desse, eu olhava e falava, nossa, isso tudo. Até que um dia eu me peguei falando isso, eu falei, mas o que eu tô fazendo? Gente, eu não posso ficar falando isso, eu tô fazendo decreto de pobreza. Por que eu tô me assustando? E às vezes a conta dava R$200. Mas R$200 é um dinheiro? Mas se eu fico falando que R$200 é muito, eu fico afirmando isso, vai continuar sendo muito. Eu quero que aquilo ali vire algo assim, só R$200? Tranquilo, pago isso de boa, troco de bala. Por quê? Porque, né, a intenção é que a gente prospere, ganhe mais dinheiro e, sei lá, eu ganho 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil, né, por mês ou mais. E aí, para quem ganha 100 mil reais, R$200 é o quê? R$2. Tá entendendo? Então a gente precisa observar isso. Eu passei a observar essas minhas atitudes, essas minhas falas. É por isso que eu tô falando aqui, né? São as atitudes muitas vezes
Então, ai, nossa, eu não quero pagar pelo curso. Gente, a pior coisa, depois a pessoa não sabe por que a vida dela tá ruim, por que a vida dela tá zoada, por que as coisas não estão indo bem. Mas a pior coisa que tem é, cara, você vê uma propaganda de um curso, e eu vejo curso até de R$30. R$30. A pessoa ela tá vendendo ali R$30, é o valor que ela acredita que vale aquele trabalho dela. E aí tem uma pessoa, que já fizeram isso comigo também, eu acho isso péssimo. Você não tem noção da besteira que você está fazendo para sua própria vida quando você faz um negócio desse, que é colocar ali, dá para aprender isso de graça. Mano, sabe, é mais ou menos a mesma coisa de alguém tá te vendendo algo e você virar e falar assim pra outra pessoa, em tal lugar você encontra mais barato. Cara, você tá ali colocando uma energia tão ruim, sabe? Você tá atrapalhando o trabalho daquela pessoa. Você não sabe, no fundo, o que aquela pessoa está ensinando, o trabalho que ela teve para criar aquele curso, né, para ajudar outras pessoas. E você acredita mesmo que ela não mereça receber pelo conhecimento dela, pelas coisas, pelo trabalho dela? Aí você vai e posta, dá isso de misericórdia. Tira isso da sua vida. Começa a observar isso. Tem outros decretos, né, que a gente faz, que a gente não percebe. Por isso que eu estou falando assim, bioquinesis é todos os dias, é a todo momento, a tudo que a gente faz, a tudo que a gente assiste na televisão. Tudo. O que você está assistindo na televisão? É filme de terror, você está implantando no seu inconsciente terror? É filmes de guerra, de morte, dessas coisas. É isso que você está implantando no seu inconsciente? É isso que você está falando para o seu inconsciente que é normal? Olha só, né? Sei lá, filme de crime, de coisas do tipo. É isso que você está jogando para dentro de você? Porque tudo que a gente faz, a todo momento, a gente está jogando para dentro da gente. Então, se eu estou assistindo coisas na televisão que não são positivas, por exemplo, né, uma das piores coisas que a gente pode assistir é noticiário. Cara, noticiário é muito negativo. Por quê? Porque é o que chama atenção, é o que faz o controle da massa, né? Então acaba se colocando muita coisa ruim, só desgraça. E tem uns então que misericórdia, né? Tal de balanço geral, uns negócios assim que é pior ainda. É pesadíssimo. E o que acontece, né? Muitas vezes, primeiro, quando você assiste, olha só, a televisão, você entra em estado alfa, seu cérebro entra em estado alfa, e o que isso significa? Que o seu consciente, ele está mais ou menos no mesmo nível do seu inconsciente. Então você muitas vezes não tem essa barreira do consciente, que muitas vezes atrapalha a gente, né? E você não tem. Daí as informações elas entram direto para o seu cérebro, para o seu inconsciente. Aí você tá com ansiedade, você tá com síndrome do pânico, você tá com isso, tá com aquilo, tem medo de andar na rua, tá com sociofobia, ou seja lá o que for, você não sabe por quê. É porque você fica assistindo essas coisas. Como é que você sai bem de casa se você acha que a qualquer momento pode parar dois caras numa moto? Pode, né? Alguém pode fazer alguma coisa com você, algo bem ruim, né? Então fica difícil você estar bem, se você está zen, se o sistema nervoso está amparado, não está no parasimpático, ou é no parasimpático? Não, ele não está no simpático, é isso. Eu confundo às vezes essas formas. Eu explico melhor, tá, sobre essa questão de parasimpático, simpático lá no canal do assinante, para vocês entenderem melhor. Mas seria ele ativado no modo luta e fuga, que deixa a gente estressado, não deixa a gente descansar direito.
Isso eu estou dando exemplo do que a gente assiste, seja na televisão, seja no Instagram, seja no YouTube, seja em qualquer lugar. Assim como as músicas que a gente ouve, cara, as músicas que a gente ouve, elas também vão estar. Músicas são frequências muito elevadas, no sentido de elas mexem muito com a gente, elas mexem com as nossas emoções. Tem gente que diz, inclusive, que elas vão calcificando no nosso cérebro de tal forma, e isso faz um certo sentido, porque quantas músicas são consideradas as músicas chicletes, que a gente, anos depois a gente lembra da música, e já foram feitos estudos com pessoas com Alzheimer, a coisa que ela mais demora para esquecer é a música. E qual é a música que você está ouvindo? São músicas que vão estar, por exemplo, exaltando a prosperidade, exaltando a saúde, exaltando a beleza, exaltando a criação do universo. Ou você está ouvindo músicas que estão degradando, músicas de sofrência, que coloca você em estado de sofrência, por exemplo, ou músicas que, como a gente tem, eu sou carioca, não carioca da gema, mas sou carioca. Então eu moro numa cidade metropolitana do Rio de Janeiro, próximo à própria cidade do Rio. E aqui, assim, até que aonde eu moro não tem tanto não. Talvez já teve, eu acho que eu fiz tanto trabalho aqui que deu uma reduzida drástica, mas é muito comum, principalmente no Rio de Janeiro, você ter o funk, e o funk do Rio de Janeiro é diferente do funk de São Paulo, por exemplo, tá? Eu já percebi isso, é bem diferente. Aliás, eu acho até o funk de São Paulo estranho, talvez pelo costume, Não vou dizer pra vocês, eu nunca ouvi funk, mentira. Só que, por exemplo, quando eu era mais novo, bem mais novo, talvez mais de 10 anos atrás, o funk era diferente. Era uma coisa meio lúdica, que brincava com as palavras, Então, era até divertido. Hoje não, hoje é algo muito explícito, é algo que, se for os proibidões, primeiro, esculacha a mulher, degrada a mulher. Nossa, cadê o sagrado feminino aí? Cadê o sagrado masculino também, Não tem nada de sagrado, pelo contrário, é extremamente profano. E aí eu lembro de uma professora que eu tinha, que ela falava assim: tudo é criação de Deus. Sim, tudo é criação de Deus, porque Deus é tudo, é o todo. E a gente respeita, e a gente escolhe não compactuar com aquilo, obviamente, Mas qual é a criação de Deus, então, que você está desconectando, Então, dando exemplo do funk, continuando, a gente tem os proibidões que são muito degradantes em todos os sentidos, e ainda tem os proibidões que exaltam os comandos. Você não sabia disso, sabe agora. Exalta os comandos, essas coisas de tráfico e etc. E tem gente que gosta de ouvir muito isso. Uns outros também que às vezes eu escuto por alto, porque tem uns vizinhos que escutam de vez em nunca, seriam raps. Tem rap, acho que é rap, Eu não conheço muito dessas coisas. São raps que também falam umas coisas, tem umas coisas ali na letra que são bem pesadas, cara, baixa frequência. Então, assim, quando eu falei que a música ela tem alta frequência, no sentido de ela consegue mexer com você de tal forma que a sua frequência ela fica alta no sentido de comunicação com o universo. Eu estava até assistindo um vídeo muito interessante, uma pessoa falando isso faz muito sentido, que a música é uma comunicação muito direta com o universo e que muitas coisas que a gente está vendo no planeta é relacionado às músicas que são dados, para a população, que a população escuta, porque a gente está jogando aquilo para o universo e faz muito sentido, correto? Você concorda comigo? Não sei, reflete aí sobre isso, Então,
quais são as músicas que você ouve? Tem umas músicas excelentes, músicas de gratidão, música de conexão, músicas que vão elevar a sua frequência, que estão exaltando o divino e as divindades. Mas que são as divindades? Se eu ouvir música de divindade, eu vou estar cultuando outros deuses, e não se deve cultuar mais de um deus. Não, pessoal, olha só, divindade são qualidades de Deus, do grande espírito, vamos colocar assim, do universo, porque você tem uma frequência única que junta todas as qualidades e ela se desmembra em infinitas qualidades. Um exemplo básico para a gente entender as divindades de Deus seria um prisma. Então você tem um prisma, não sei, um prisma que eu não conheço, nunca vi, joga aí no Google, aproveita essa ferramenta que a gente tem, que ajuda bastante. Então um prisma é como se fosse uma pirâmide, tá? Que a luz, ela bate de um lado e do outro sai o arco-íris. Esse arco-íris que sai do outro lado é essa mesma luz, só que aqui ela está desmembrada. Então é mais ou menos isso, é como se cada luz do arco-íris fosse uma qualidade divina. E para vocês terem uma ideia, existe estudos, religiões, etc., que trabalham justamente com o mistério do número 7, que é o mistério do arco-íris, que são 7 cores o arco-íris, e traz uma qualidade para cada uma desses 7 frequências, por exemplo. Não que não existam mais qualidades, é como se elas fossem as principais ali dentro daquele estudo, para vocês terem uma ideia. Então, por que não ouvir? Aí a gente, infelizmente, tem uma cabeça, que a gente tem muito preconceito, muita discriminação com essas músicas, como os mantras, que são indianos, vêm da cultura védica, daquela região lá, onde exalta as divindades. Então cada mantra é uma qualidade, tá falando com uma qualidade divina. Então, poxa, se eu escuto mais mantras na minha vida, olha o tipo de música que eu estou colocando na minha vida. Se eu escuto, por exemplo, músicas, eu gosto muito de ouvir músicas de Umbanda, porque também está falando com as divindades, com as qualidades divinas, exaltando aquelas qualidades. E de outros também, porque outros eu não conheço tanto. Mas, por exemplo, dentro do xamanismo, nós temos aí músicas xamânicas norte-americanas, músicas xamânicas de diversas culturas, que são muito legais de ouvir. Outro dia mesmo eu estava conversando com um rapaz, ele estava falando da cultura, eu esqueci o nome, mas é lá daquelas regiões geladas, não é nórdica não, mas xamanismo nórdico também são músicas excelentes para se ouvir. Qualquer música xamânica, seja flautinha peruana também, poxa, são ótimas, porque são músicas que elas adentram a nossa alma, elas mexem com a nossa alma de uma forma muito positiva e faz muita diferença, É como se essas músicas pesadas, estranhas, elas mexessem com uma parte nossa que é uma parte muito material. E essas músicas mais elevadas de frequência, mais elevadas de significado, elas adentram a nossa alma de uma forma. E eu digo isso porque, nossa, eu tive uma experiência muito interessante. Foi ontem. Acho que foi ontem ou anteontem, não lembro. Uma irmã que hoje está gravando um álbum musical, conseguiu aí, tá subindo na carreira, gravando um álbum musical de kirtans. O que são kirtans? São os mantras cantados. Então ela tá indo lá gravar e tudo mais, ela tá muito feliz e ela compartilhou uma das músicas que estão prontas comigo.
Falou, irmão, eu senti de compartilhar com você e com uma exclusividade muito grande. E entendi, eu achei muito bacana. Eu falei, nossa, eu me senti até honrado. E aí eu botei o fone de ouvido, fechei os olhos e dei play. Caramba, gente, vocês não têm ideia. Eu fui pra outra dimensão ouvindo aquela música, mexeu com a minha alma, o olho lacrimejou. Então, são essas coisas, o quanto que a gente alimenta a nosso ego, vamos botar assim, a nossa matéria, sabe, que está muito, digamos assim, nível muito baixo, e o quanto que a gente alimenta a nossa alma, em diversos sentidos. Eu falei para vocês, né, muita coisa são decretos de pobreza, por exemplo, de escassez e etc, que a gente nem percebe. Ano passado eu decidi, eu falei, não, minha casa, ela estava precisando dar ela ainda precisa, né, de algumas reformas, mas tinha algumas que dava para eu fazer, que eram mais urgentes, para deixar a casa mais bonita, mais chique, né? E aí eu falei, não, preciso, porque quando eu me mudei, eu precisei fazer alguns móveis improvisados, alguns improvisos, peguei móveis usados e tal, porque era o que dava. Eu ainda não tinha mexido nisso, né? Os dias vão passando, a gente vai se ocupando, um monte de coisa acontecendo, eu não tinha mexido nisso, e eu decidi renovar a casa. Então eu fui comprei um móvel aqui, comprei outro móvel ali. Não precisou ser móveis extremamente caros, não precisou. Foram móveis assim até bem em conta, mas que eu pesquisei, vi que tinha uma qualidade maneira, que tinha uma beleza, que quando você olha para os móveis, traz para você, sabe, uma paz, traz para você uma sensação de prosperidade, de beleza, porque olha só, para vocês terem uma ideia, a prosperidade e a beleza, elas andam juntas, tá? Não tô dizendo que gente feia não prospera, mas se você reparar, as pessoas que prosperam, elas se arrumam mais. Elas não precisam ser lindas, mas elas se arrumam mais, melhor, tem coisas mais bonitas. Podem ser simples, mas geralmente são mais bonitas, tá? Mesmo que ela não tenha tanta vaidade com ela mesma, mas ela tem com o ambiente que ela tá, com a casa dela, com o escritório, seja lá o que for, compreenda isso. E a beleza e a prosperidade, ela anda tão junta, que quando a gente olha em todas as culturas, sem exceção, a qualidade de Deus que representa a prosperidade também é a qualidade de Deus que representa a beleza. Então vou dar uns exemplos aqui. Na cultura védica, a gente tem a deusa da prosperidade, que é a Lakshmi, e ela também é a deusa da beleza. Dentro da cultura Nagoyorubá, que são a cultura que traz os orixás, né? Então a gente tem dentro da Umbanda ou do Candomblé, por exemplo, a deusa da beleza, que é Oxum, que também é a deusa do ouro, ou seja, a deusa da prosperidade, a deusa do amor. Não tem como, né, uma coisa existir sem a outra. Então, olha para a tua vida, olha para sua casa, olha para suas coisas. Assim, eu não vou nem dizer que tá bagunçado, né? Eu tenho que arrumar a minha. Minha casa tá um pouco bagunçada, eu preciso arrumar, porque bagunça também não é legal. Mas o quanto as coisas, né, os móveis estão limpos, estão sujos, estão acabados, estão mal feitos. Tem uma coisa assim que para mim é o ó do borogodó, no sentido de misericórdia, xó, longe de mim, que é a famosa gambiarra. Mas assim, a gente precisa entender a diferença de quando a gente faz uma gambiarra que funciona,
que fica legal, que esteticamente fica maneiro, como eu já vi muito. Gente, tem uns vídeos que eu assisto, a pessoa ela pega um móvel que alguém jogou fora, que tá todo zoado, e ela reforma, faz um móvel novo completamente bonito. É uma coisa. Outra coisa é eu pegar um negócio zoado e fazer de qualquer jeito, fazer uma gambiarra, o negócio fica feio, fica tosco, fica, sabe? E colocar na minha... Nossa, aquilo enfeia, e é um decreto de pobreza, porque às vezes, por sabe, um valorzinho a mais, um aperto que eu dou aqui e tal, eu compro um novo, bonito, chique. Ah, mas assim, o planeta não aguenta mais, eu não sei o que, não sei o que lá, isso e aquilo. Gente, mas tem coisas que a gente consegue reaproveitar de outras formas. Por exemplo, né? Diversos móveis e diversas coisas minhas, eu sempre falo isso. Eu adoro. Tem uma coisa que eu amo, é o site OLX, né? Por quê? Porque eu posso vender ali tudo o que não me serve mais, ou pelo menos quase tudo. Nem tudo eu consigo vender, né? Mas muita coisa eu consigo vender. Então, poxa, eu troquei o meu móvel, meu rack, meu armário, minha televisão, seja lá o que for. Eu não vou pegar a antiga e jogar fora. Eu vou vender por um valor simbólico, muitas vezes, para alguém que esteja precisando. Porque sim, pessoal, a gente sabe que tem pessoas que têm menos condições que a gente. Então eu repasso para ela. Para ela, aquilo muitas vezes vai ser um salto de prosperidade. Vocês têm ideia disso? Mas que pra gente não é mais. Porque todo mundo, cada um está no seu momento de evolução, no seu grau de evolução. Então, muitas vezes não serve mais para mim, mas serve para outra pessoa. Isso é uma forma de o quê? De eu estar colaborando com o bem-estar do planeta. Ah, mas eu não sei vender. Aprende. Eu aprendi, eu tive que aprender. No começo também era difícil. E a gente lida com cada coisa na OLX que vocês não têm ideia. Mas funciona. Então, assim, olha para isso. Perceba, né? O quanto que vocês estão... Isso eu estou trazendo muito sobre prosperidade, porque tem muito a ver com muita coisa que eu trabalho em mim e etc. Mas perceba na sua vida, a todo momento, todos os dias, as grandes, mas principalmente as pequenas coisas que você faz que estão te mantendo no mesmo padrão antigo. Então você ouve áudio para saúde. Eu escuto áudio para saúde, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas que estão me deixando doente. Eu continuo repetindo que eu tô doente. Eu continuo, sabe? Eu não tô dizendo que você, eu vou ignorar a dor que eu tô sentindo. Não é isso. Mas dentro de mim eu sei que eu estou melhorando e eu falo, né? Então, por exemplo, eu não estava bem, tinha um período da minha vida que eu não estava bem. Não vou dizer para vocês hoje que eu estou 100%, ninguém fica 100%, né? A vida é uma montanha russa, hoje um dia você está bem, outro dia você está mais um pouquinho para baixo, isso faz parte. Mas eu tinha, né, o costume, as pessoas perguntavam como é que você está, e eu, não tô bem, tô mal, tô com depressão, tô com isso. Se eu fico repetindo isso, eu tô declarando que isso continua na minha vida, que sim. E então, não dá. Aí, depois de um tempo, eu olhava para as pessoas e eu respondia assim: eu estou nos meus estudos. Estou nos estudos. O que isso significa? Que, cara, não tô bem, não tô mal, tô passando pelos estudos que eu preciso passar, que a vida está me trazendo. E aí a gente vai entendendo certas coisas, a gente vai mudando a nossa fala. Daí eu passei a responder até... Isso aconteceu ontem, né? Eu mandei um áudio para uma amiga. Fazia muito tempo que a gente não se falava e ela me veio na cabeça. Eu falei, vou mandar uma mensagem para ver como é que ela tá. Pra dar um oi, né? Da última vez que a gente se falou, a gente tinha meio que brigado,
Ficou uma situação meio esquisita. Eu acho que isso ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, eu vou mandar um áudio pra ver como é que ela responde, pra que aí mata de uma vez, né, essa dúvida. Será que a gente tá bem? Será que a gente não tá? E aí eu mandei um áudio, perguntei como é que ela tava, e ela me respondeu com uma felicidade muito grande, falou que tava tudo bem e tal, trabalhando muito, aquela coisa, e perguntou como é que eu tava. E eu respondi, né, eu lembrei do meu avô tinha o costume, né, de responder, e aí, como é que você tá? Eu disse, tudo bem. Aí ele olhava pra você e falava que tudo continue bem e melhorando. Ele respondia assim. E aí ela perguntou como é que eu tava, e eu respondi, eu falei, eu tô bem e melhorando. É isso, gente, é o decreto que a gente faz. Mas eu não tô bem, eu tô xoxo. Não importa. Olha nos olhos da pessoa e responde, eu tô bem e melhorando. No sentido de, eu não tô mal, não. Eu posso não estar tão bem quanto eu posso estar amanhã, mas eu tô bem e melhorando. É um exemplo aqui, né? Como é que você tá de saúde? Eu tô doente, eu tô isso, eu tô aquilo. Não, tô melhorando, tô cada dia melhor, né? É bem assim que a gente deve responder e perceber, né, essas coisas, para que a gente não caia nas armadilhas da mente, para que a gente não volte, porque a mente, ela vai fazer de tudo para você voltar para o padrão antigo. E se a gente fica ali, né, de alguma forma reforçando aquele padrão antigo, gente, a gente não sai do lugar. E aí por isso que algumas pessoas conseguem ter resultados muito mais rápido, muito mais fáceis, porque elas se permitem mudar mais facilmente, elas não se apegam àqueles padrões antigos, elas mudam aquilo que elas veem, aquilo que elas ouvem, elas conseguem mudar com mais facilidade, e outras não, outras continuam repetindo coisas, decretos que elas nem percebem, vamos colocar assim, que mantém ela no mesmo padrão. Então, pessoal, isso que eu queria trazer para vocês hoje nesse Nietzschean Cast de hoje. Saudade de estar aqui, saudade de vocês. E vamos que vamos. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se fez, bota aquele comentário. É sempre bom quando vocês comentam. Eu gosto bastante de ler, apesar de nem sempre responder, mas eu tô sempre lendo. E se fez sentido para você, se você acredita que isso vai servir para outra pessoa, compartilha. A gente, coisas boas merecem ser compartilhadas. Vocês também ajudam aqui o canal a crescer, a chegar a mais pessoas. E é isso, né? Se você não é inscrito no canal, poxa, se inscreve, porque se você chegou até aqui, é porque você gostou. Então aproveita e se inscreve. Eu falo isso, né, porque tem muitos canais que eu vejo, o vídeo mal começa, a pessoa já pede pra pessoa se inscrever no canal. Eu falei, cara, eu não sei nem se eu vou gostar do vídeo, não sei nem se eu vou gostar do teu canal, eu vou sair me inscrevendo. Então, eu sou do tipo de pessoa que pede pra se inscrever no final. Porque se você chegou até aqui, é porque você gostou. Pelo menos eu tenho quase certeza disso, né? Tá certo, pessoal? Então desejo sempre para vocês maravilhosos resultados, que vocês consigam cada vez mais prosperar, tenham cada vez mais uma vida melhor, possam estar praticando a bioquinesis a todo momento, a todo instante. Em outro momento eu vou falar um pouco mais para vocês, com mais profundidade, sobre pra vocês verem, né, o que é bioquinesis e diversas práticas. Eu vou comentar por alto, muitas coisas eu não posso me aprofundar, né? Não tenho permissão para isso. Mas vocês vão entender melhor. Um grande abraço para vocês e até os próximos vídeos.